Fala pessoal, sejam bem-vindos por mais um IAS Podcast, o nosso quarto episódio aqui. Estou aqui com meu parceiro César. Boa noite a vocês aí, boa noite a todos. O nosso convidado especial, que já vai se apresentar. Boa noite, hoje mais um dia especial, né? Todos os nossos podcasts são especiais. Isso aí. E hoje, com a presença do Dr. Eduardo Borgognoni. É assim que fala mesmo? Isso mesmo. Se apresente aí um pouquinho, fale um pouquinho de Antes você. de passar a bola para ele, vamos agradecer os nossos Os patrocinadores, né, patrocinadores. César? Por favor. Secretaria de Esporte de Maringá, Vita, Avancor, Assim, a Cristal Select, Sicredi, Clean Sport e UniCV. Muito obrigado aí por colaborar com esse nosso projeto, beleza? Então, se apresente aí, Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso IAS Podcast. Obrigado, então uma boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de falar daquilo que há anos eu trabalho, que é a nutrição. E que de uns anos para cá eu tenho focado muito na questão da nutrição esportiva. Até quando o César brincou do doutor, a gente realmente tem a formação de doutor, então isso muitas vezes engrandece muito a nossa área como nutricionista, porque é uma área que demanda muito estudo, que demanda muita preparação. E a nutrição, ela é hoje a base do esporte, na minha opinião. Não tem como você ser um esportista, independente se você é recreativo, independente se você é um atleta nível competitivo, é interessante que você tenha uma base nutricional bem feita. As pessoas muitas vezes elas se deparam muito com aquela preocupação entre o que comer antes, o que comer depois, mas a nutrição ela está para o todo. Então, desde quando eu trabalho com nutrição, eu entrei na faculdade no ano 2000, me formei na Federal do Paraná, e de lá eu venho trabalhando com docência, como professor, atualmente só em pós-graduação, mas já dei aula em faculdade, se alguém estiver assistindo deve ter sido meu aluno, graças a Deus a gente tem bastante aluno aí, Passei muito tempo trabalhando em faculdade, então há outros profissionais, até mesmo do mundo do esporte, que já foram meus alunos, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, até na própria medicina. Então é extremamente importante oportunidades como essa, para a gente mostrar sobre a nutrição e falar para você que muitas vezes é atleta, você que pratica exercício físico, ou você que é pai de um futuro atleta, ou você que está pensando em iniciar uma prática esportiva, se você já pratica. Então é extremamente importante falar para vocês. Então eu fico muito honrado e muito agradecido de ter sido convidado para essa oportunidade. Bela introdução. É isso aí, você falou aí muito bem, dessa importância da nutrição, e só para situar aqui, a gente é o Instituto Alex Santos. A gente é uma escola, a gente trabalha com a formação de alunos, então é muito importante você trazer essa informação, porque muitos pais vão ver, muitos alunos vão ver, e isso vai contribuir na formação deles. A gente tem no nosso método escrito a questão da parte psicológica, da parte nutricional, tudo isso aliado que faz um atleta ter um bom rendimento dentro do campo, Então é muito importante ter você aqui hoje. E a gente queria começar que você falasse um pouco dessa questão da importância da nutrição esportiva. Ok. A nutrição hoje, ela se desenvolve de diferentes maneiras. Pensando na performance do treino, pensando na recuperação do treino, pensando no processo de hipertrofia, que muitas vezes é importante também para que o indivíduo tenha um bom rendimento como atleta, ou até mesmo pensando no emagrecimento. A gente vê muitas vezes que há muitas crianças que iniciam no esporte como um incentivo muitas vezes para emagrecer. E acabam ganhando gosto, tendo gosto e se tornando, por que não, um grande atleta no decorrer aí da sua vida. Há muitos que eu vejo, e eu até tenho no consultório, há muitas crianças que estão praticando exercício físico de uma forma relativamente intensa, mas não se alimentando o suficiente para garantir uma estrutura física satisfatória. Muitas vezes o indivíduo ele tem que treinar a parte física, ele tem que treinar a parte do esporte, ele pode fazer uma musculação, ele pode fazer um funcional, ele pode muitas vezes jogar bola e também ir para academia para fazer um treinamento de força, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo um adolescente, devidamente orientado, é perfeito, mas será que ele está se alimentando o suficiente para isso?
Eu vejo muitas vezes as pessoas elas até se preocupam em fazer uma refeição pré-exercício bem feita. Sim. Mas aquela refeição quando você acorda, para tirar aquele jejum da madrugada, será que você está caprichando? Eu vejo muito adolescente hoje, ele não tem apetite de manhã. Ou ele toma um copo de leite e vai para a escola. Almoça feito um leão, porque está morrendo de fome. Se come alguma coisa na escola, se estuda numa escola que tem uma merenda escolar satisfatória, até se alimenta. Se não, infelizmente, o que compra na escola não é o mais saudável. Aí fica aquela manhã inteira com o estado nutricional comprometido, porque não teve aquela nutrição satisfatória, não teve aquele fracionamento da dieta satisfatório. Ah, eu vou levar uma fruta, mas quem diz que fruta é o alimento mais conveniente? Ah, eu quero comprar um suplemento, mas quem vai orientar em relação a esse suplemento? Então, o que eu vejo hoje é a importância da nutrição não só para cercar o momento pré e o momento pós-treino, mas para poder garantir a alimentação do indivíduo em todos os períodos. É super importante para quem pratica exercício físico a refeição pré-sono, a refeição antes de dormir. E muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem que seja, faz aquela refeição 8 horas da noite, aí ele dorme 23. Então, 20, 21, 22, 23, 21, vai comer quando? Vai almoçar no outro dia. Tudo errado. Ele ficou descoberto. Todo aquele rendimento que ele poderia ter para o processo de hipertrofia, de ganho de massa muscular que ocorre fisiologicamente durante o sono, ele perde. Então, o que eu vejo hoje é a necessidade da conjugação dos fatores. Treinar, muitas vezes a criança faz por gosto. O adolescente adora treinar. Sim. Mas será que a família ou ele mesmo está disponível a montar as refeições nos horários corretos? A gente brinca, né? Eu trabalhei muito com fisiculturismo. Né? O fisiculturista, ele pode usar o recurso que for, ele pode usar o treino que for. Se ele não tiver lá ali as suas marmitinhas na hora, ele não vai desenvolver. Ah, mas eu posso tomar um shake, eu posso tomar um whey? Legal. Mas será que você vai ter condição de viver só com base naquele alimento e não ter uma gama de alimentos que sejam, por exemplo, fontes de vitamina, fontes de minerais? A criança hoje, o adolescente hoje, tem muita dificuldade em comer a salada. Ah, eu não preciso, eu sou magro. Não. Hoje a gente vê a salada, por exemplo, como uma fonte de fibra para poder, por exemplo, fornecer um aspecto saudável para o nosso intestino. Por quê? Por incrível que pareça, há 20 anos atrás, 24 anos atrás, quando eu comecei, e quem é mais antigo da área da saúde sabe, o intestino era um canal. Era só para, desculpa o termo, para carregar fezes. Hoje a gente vê o intestino como um segundo cérebro, que se não tiver um suprimento nutricional satisfatório de vitaminas, de minerais, de fibras, estraga completamente o processo fisiológico do corpo como um todo. Então, mas eu não gosto de salada. Não gosto ou não foi incentivado? Eu vejo muito no consultório, quando eu atendo crianças e adolescentes, o meu pai não come, eu também não como. Então, até que ponto a família né, também tem que promover mudanças para garantir o estado nutricional da criança, o estado nutricional do adolescente. Não dá para ser um grande atleta, não dá para ter uma performance em todos os treinos que o indivíduo hoje faz quando ele é um atleta, quando ele é um esportista, se não tiver um estado nutricional satisfatório. Chega uma hora que o corpo padece, que aí vai interferir no crescimento, vai interferir na escola, o menino vai ter sono na hora da escola. E aí muitas vezes é porque ele dá aquela descansada na escola porque ele tem que render à tarde num treino, num sol. Será que está se hidratando? Será que o básico está sendo pensado? Que é a questão da hidratação. Eu vejo muito no consultório quem pratica esporte ao ar livre. Não tanto o pessoal da academia, que é mais fácil. Mas quem pratica esporte ao ar livre. Muita cãibra. Até por uma questão de... Não vou dizer ignorância, né? E também, né? Mas assim, a galera vai lá e come banana. Não tem nada a ver com banana. É um mito, né? É um mito, né? Nosso... Né, sou fã do Guga, é o meu ídolo, né? O cara marcou o Brasil, mas muitas pessoas, eu ainda ouço no consultório,
Ah, mas o Guga comia banana por causa da cãibra. Não, por causa da energia. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Não, Pior é que pra dar- inconscientemente eu falo, nossa, vou pegar uma banana aqui pra não ter câimbra. É água, é hidratação, né? Como o idoso pode ter cãibra, a gestante pode ter cãibra e a criança, o adolescente, o praticante de esporte ao ar livre é mais comum. Na musculação, muitas vezes não é tão comum, porque o beber água faz descansar, né? Vamos dar aquela bebidinha ali para dar uma respiradinha entre as séries. Mas no esporte, muitas vezes, nossa, ainda mais no futebol, Sim. né? Que você tem os 45 minutos, tem aquela pauleira ali, e quando você vê a sede passa, e aí quando você vê, você tá estirado, né? Com uma câmera. Então é uma coisa tão simples. E aí, doutor, o que eu posso usar de suplemento para cãibra? É água. Aqui, ó. Tá aqui, né? Cristal Tá Select. aqui. É boa. Propaganda. E muitas vezes ele busca um negócio completamente diferente. Ah, prescreve aí. Não tem nada, é água. Só que aí que tá. Não é a água durante a partida. É a água no dia a dia. É a água durante o todo. Tá? O todo. Então, assim, não dá pra você passar você tem que tomar 2 litros por dia. Errado. Você tem que tomar de forma fracionada. Pode até ser menos, pode até ser mais. Muitas vezes é mais. 2 litros é um mito também. Mas não necessariamente Por peso, uma né? vez só. Isso, tem toda uma relação, Isso. né? Por quilo de peso. Eu acho que o que você está querendo dizer, né, que você está trazendo aqui para nós é a questão da rotina, de ter uma rotina, né? Sim. E é tipo até um tapa na cara para mim, porque o que você falou aí, eu tô aqui com um personal e com um nutricionista, eu me alimento mal pra caramba e nem exercício direito eu faço, tenho que mudar meus hábitos, né? Isso. E assim, o que você falou lá de dormir e ter a refeição lá só no almoço é uma coisa que eu faço, entendeu? Então eu tenho que mudar isso e O corpo é uma máquina. O corpo é uma máquina. Uma máquina. Se você não alimentar a máquina, não fazer manutenção à máquina, vai quebrar. sim. E é o que eu falo. Muitas vezes o pai e a mãe, ela tem uma Ferrari em casa. Ela não pode colocar combustível do posto de gasolina que ela desconfia. Sim. Quem tem uma Ferrari não abastece gasolina adulterada. Ah, Não abastece Sim. gasolina boa. Se eu tivesse uma Ferrari, eu ia abastecer no posto que eu tenho certeza que é a gasolina de qualidade. sim. Então, muitas vezes a família ela tem a Ferrari em casa, que é um menino que tem um futuro, uma menina que tem um futuro no esporte, mas será que ela está promovendo o básico, que é o alimento? Ah, mas comer um lanchinho perfeito. Isso também é algo que a partir dessa oportunidade eu gosto sempre de falar. Como eu já tenho, né, graças a Deus, uma grande trajetória na nutrição, eu passei por muitas fases. E eu admito, eu já fui da fase do radical. Daquela fase que você não pode sair da linha, que final de semana você tem que seguir o plano, que você não pode ter uma refeição livre. Pô, eu quero comer um chocolate. Não vai comer porque vai atrapalhar seu resultado. Eu já passei por isso. Já passou por isso. Quando Eu já muitas passei vezes, por isso. mesmo quando você não na sua preparação como fisiculturista, não nisso. Você já passou nisso na minha vida, preparação. principalmente. Não, preparação é outra coisa. Outro dia a gente veio falar da preparação do fisiculturista. É bem extenso isso. Não, isso aqui é melhor não entrar, né? Mas o que eu vejo hoje, as pessoas ainda têm aquele preconceito em relação ao radicalismo que a nutrição muitas vezes colocou. Sim. Eu tenho clientes no consultório, não que eu esteja incentivando, mas que pode no final de semana tomar a sua cervejinha com a sua família, abrir um vinho com o seu parceiro. Aquela criança, que gosta de comer um chocolate, qual é o problema? Mas tudo tem uma estratégia, tudo tem um momento. O nutricionista calcula tudo isso, né? Sim, É o que tudo você tá falando aí calculado, do chocolate, eu previsto. lembrei do meu irmão, que ele tem que comer chocolate, o nutricionista dele recomendou, porque é uma fonte de gordura para ele, mas daí cada caso é um caso, né? Sim. Então ele mesmo, ele era atleta aqui do IAS, hoje ele tá lá no Maringá Sub-20, Legal. e muita gente falava, é franzino, tem que ganhar. E depois que ele começou a mudar os hábitos alimentares dele, mudou completamente, né? Então acho que melhorou muito. Eu estava comentando, né, nos bastidores anos, eu tô com um cliente no consultório, 12 anos, né, segundo a família, um prodígio, um belo de um futuro, assim, já foi atrás de clube maior, já foi tal, chegaram no pai e falou, seu filho tem que comer, seu filho não sabe comer, ele não tem o básico de energia. O menino treina, muitas vezes, das 4 da tarde às 9 da noite, sem comer nada.
Entrei com suplementação, entrei com whey protein, né? Orientei coisas que o menino gosta de comer, como cereal, pão. Ah, não pode comer pão porque é atleta? Imagina. É outro né? mito. É outro, isso, então o que eu Outro falo? mito. Eu já passei dessas fases, Antigamente, você tinha que comer de 3 em 3 horas. Meu, tem um cliente que tem que comer de 2 em 2 horas, depende do objetivo que ele tem. Sim. Assim como há pessoas que não têm necessidade. Uma boa refeição, por exemplo, proteica de manhã, já te leva a manhã inteira. Aí muitas vezes eu vejo assim no consultório, de manhã eu tomo só um cafezinho, mas eu como uma fruta 10 horas. Pra quê? Se o seu objetivo é hipertrofia, se o seu objetivo é ganho de massa, se você é um atleta que demanda de uma quantidade energética para poder ter um bom nível de treinamento, a fruta é insuficiente. Mas é saudável? É saudável. Mas, por exemplo, combina uma fruta com um omelete, combina uma fruta com uma suplementação proteica, para poder garantir o conjunto dos nutrientes ali e, consequentemente, dar o resultado que a nutrição ali acaba tendo. Né? Então hoje está diferente, né? Não é mais aquilo. Quando eu iniciei a nutrição esportiva, já faz tempo, né? O Brasil estava na iminência de sediar a Olimpíada. E eu me formando em 2003, um professor meu me chamou e falou: Eduardo, o Brasil vai respirar esporte, então é necessário estudar nutrição esportiva. Porque a nutrição esportiva, por exemplo, da minha formação há 20 anos atrás, achava que o whey era bomba. Achava que o whey era algo que dava problema no fígado, problema no rim. Por quê? Porque não se tinha informações. Hoje não. Hoje, por exemplo, eu tenho clientes que são médicos, que ficam 8 horas numa cirurgia. Não tem como no centro cirúrgico ele, o parceiro dele, enfermeiro, o técnico, parar e a gente, vamos fazer uma marmitinha ali. Não, mas toma whey. Por exemplo, eu tomo whey no meio dos meus atendimentos de manhã. Mas é pós-treino? Não, porque pós-treino eu consigo jantar. Eu consigo comer comida. Né? Igual uma criança aí, que muitas vezes termina o seu treino e mora a 2 horas do treino. Né? Demora, 1 hora para chegar em casa. Ela vai demorar 1 hora para se alimentar. Ela tem que ter alguma coisa mais imediato, mais próximo ao término do treino. Uma suplementação à base de whey protein seria interessante. Para dar o tempo para depois ela ir. Né? Por exemplo, esse meu cliente, ele sai de um treino, o pai já leva 20 minutinhos e já está entrando no outro treino. Não vai dar tempo hábil para ter uma digestão, por exemplo, de um sanduíche de pão com frango. E aí, o que ele vai ter que usufruir? Ele vai ter que usufruir de alguma coisa mais rápida. Deu certo uma granola com iogurte, sabe assim? Então, é essa função que a nutrição tem. E isso é legal. Antigamente, eu mesmo confesso e fui. Por quê? Porque era a maneira como a gente aprendia. Sim. Era muito radical, era muito quadrado. Hoje não. Hoje é muito fácil você lidar. Ainda mais com o que tem disponível em termos de informação. Tudo evoluiu. O treino evoluiu, a musculação evoluiu, a nutrição evoluiu junto. E o que é bom, né, que ainda bem, né, a gente tem bastante profissional que está com essa visão. Porque não dá mais, o radicalismo não leva a nada. Senão você fica com aquele preconceito. Vai nutricionista, vou nada. Vai mandar eu comer isso, vai mandar eu comer aquilo, nada a ver. Vai comer 3 castanhas. Comer 3 castanhas à tarde, você acha, eu não vou nunca mais poder comer um chocolate. É como ele falou, eu mesmo, por exemplo, meninas, em período menstrual, se não tiver o chocolate, ela sai da dieta. Então é muito melhor você ter ali o chocolate do que correr o risco do que o seu cliente não aderir à dieta. A pessoa chega pra você e fala, eu quero comer um lanche porque faz parte, sábado à noite com a minha família sair pra comer. Ok, mas vamos jogar esse lanche como uma estratégia, vamos colocar esse lanche como algo que vai ser usado num momento específico, muitas vezes pós-treino, ou de manhã, no outro dia você faz um cardio para poder compensar, e assim vai levando. Então é isso que é o legal. Então, existe a nutrição esportiva. Né? Então, a nutrição esportiva é para avisar isso. Né? Então, eu treino melhor quando eu me alimento melhor. Eu me recupero do treino. Sim. Com certeza, quem está mais assistindo a gente, que é o pessoal do projeto, treina de segunda a sábado. Domingo bate uma bolinha. Que energia que você está tendo para poder treinar com tanta frequência?
eu te faça pensar lá por quinta, sexta-feira, como você tá? Não, já tô, desculpa o termo, um bagaço. Por quê? Porque você tá errando na refeição pós-treino. Porque você começa segunda bem, terça bem, quarta começa a baquear, quinta, sexta treina daquele jeito que Deus me livre. Né? Então, aonde está o erro nesse sentido? A estratégia da refeição pós-treino. Você não está conseguindo repor o nutriente que você fisiologicamente usou durante o treino. Ajustando isso, você acumula, você vai repondo a reserva. Amanhã você está novo de novo, amanhã você treina de novo. Quantas vezes eu conversando com esse meu cliente que é atleta como, né? Que é criança atleta e adolescente atleta, eu dava um gás, eu não conseguia chegar. Pô, e agora? Agora eu consigo. Por quê? Porque tem uma reserva, teve todo um trabalho nutricional para justamente promover esse aspecto. E muitas vezes é aquilo, né, pessoal? É nos 40 minutos que a partida é resolvida, é nos 47, é nos 50 minutos, onde está todo mundo cansado, mas você está diferente. Por quê? Porque você treinou mais que eles? Não, todo mundo treinou igual. Porque você tem uma genética melhor do que a deles? Não acredito. Mas com certeza porque as suas reservas energéticas estão mais, digamos assim, mantidas do que do seu colega que não teve uma alimentação tão adequada assim. Então a nutrição ela é boa para isso. É o combustível, é o que eu brinco. Eu tenho a Ferrari, mas será que eu estou pondo o aditivo correto nessa Ferrari? E tem como o nutriente te ajudar e tem também como ele te atrapalhar se você não tiver a estratégia para poder jogar no momento correto. Depois que eu vejo, né, no meio da minha área, depois que mudou muito a nutrição, muita gente mais aderiu a ir procurar um nutricionista do que antes. Antigamente, quando eu comecei, não foi em 2011, por aí? Tô brincando. 2011. Era muito arcaico. Era obesidade, César. Nossa. Você só tinha clientes no consultório para tratar obesidade. Entendi. Não tinha mais nada. As pessoas que faziam qualquer outra coisa, ninguém procurava. E é o que ele falou ali, né? Tá muito nivelado, né? Então todo mundo tem a parte física meio parecida, tem acesso a muita informação, então acaba se igualando na parte tática. Então o que vai ser o diferencial mesmo é esses caras que procuram a mais, né? Então a nutrição, os atletas, a psicologia, exato, é onde está. os atletas de alto nível, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Eu já ia falar isso. Ele tem a dieta dele, tem alguém que cozinha pra ele, cara, ele é o atleta no sentido da palavra, né? Então acho que ele sabe que faz parte da nutrição. É um grande exemplo, né? nessa parte. Eu acho muito legal, assim, a evolução. Por exemplo, você vê uma estrutura física de um Pelé, é um magro. Sim, Não é? sim. Você vê um Cristiano Ronaldo, Diferente. Sim. forte. É forte. Só ver os alemães lá. Sim. Os alemães evoluídos. Sabe, não é por nada, né? É difícil falar, mas assim, você vê o atleta aqui no Brasil, ele tá com estrutura física. Ele Sim. fica um ano fora, a hora que você diferente. vê ele no... Opa, que deu diferença ali? Será que o treino é diferente? Será que a água é diferente? Eu acho que não. Tem aqueles memes lá do nutriente. jogador que vai pro Bayern de Munique e ele era magrinho. O Aí, Goretzka. Goretzka. Ele mudou muito. Então. Mas é bem isso, né? Na Europa já tá um passo na frente, né? Daqui vamos dizer um passo? Vamos falar um passo, né? Na nossa frente, pensando desse lado do esporte. Porque até hoje os meninos saem daqui do Brasil super magros. Pô, 17 anos, 18 anos, o menino é uma vareta. Aí vai lá, fica um ano, igual você falou, ele já é outra pessoa. É outro cara. E joga diferente. Opa. Ó, o próprio agora, o Vinícius Júnior. Sim. O quanto o cara se dedica. Sim, É diferente, não é igual aqui quando era no Flamengo. Aqui era o moleque que corria com a bola, magrelo. Opa. Trombavam nele, ele caía. caía. Né? Agora, Hoje- Isso é legal. O menino é Isso forte. é legal. Esse negócio assim do trombar e você conseguir ter a resistência de ter... E outra coisa também, né? A questão da prevenção de lesões. Sim. A musculatura Essencial. a musculatura é um papel. Se você não tiver uma nutrição adequada, a musculatura você acaba lesionando muito fácil.
Então, é esse ponto. Aminoácidos, né? Sim, não tem como, é a base. Você tem que comer. É a base, né? Então, é isso que é o interessante também. Você tem uma prevenção de lesões quando você tem uma alimentação diferenciada. Vamos dar um exemplo aqui? Diga. Um exemplo que se alimenta bem, podia estar jogando hoje em qualquer clube brasileiro. Zé Roberto. Ah, sim, na verdade. Parou com 43 Vamos anos. lá? Mano, até hoje o cara joga bola. Sim. E ele É a questão do Nenê também, 42 anos aí jogando ainda. Então é um cara que... Os caras que se preocupam com a saúde durante, Sim. ele passa muito tempo jogando. Muito tempo. Jogando qualquer outro esporte. O que acaba muito cedo com a lesão com a carreira do jogador é a lesão, né? É a É lesão. o que o doutor falou. Acaba não se alimentando bem e se lesiona, né? Então Sim, porque vai tem, tendo repetidas lesões. tem Isso que nutrição e tem o treinamento, né? Sim, tem tudo. Tem, né? A fisioterapia que a gente não pode tirar. Sim. Né? Eu gosto muito do trabalho em parceria com a psicologia, né? Isso é Fundamental. super legal. É o que você falou do intestino, né? Que é um segundo cérebro. Às vezes, se a pessoa não tá bem do intestino, acaba vindo aqui, ó, pra cabeça. Então, a Já gente era. sabe disso, né? Já era. Muitas vezes uma refeição errada pré-treino compromete todo o processo da circulação sanguínea. Porque aí é como se o organismo tivesse que deter mais nutrientes e mais sangue na região interna e, consequentemente, falta na região periférica. E o que eu preciso para o treino é da nutrição adequada na região mais periférica da musculatura para garantir, de alguma forma, o funcionamento do tecido muscular. E aí, muitas vezes, eu vou comer alguma coisa rapidinho agora porque eu tô indo treinar. Não, tá errado. O desconforto vai estar levando a isso. Eu não consigo treinar depois de comer. Impossível. E a hora que você termina de Dá um treinar, time, né? você tem Tem que dar um fome tempo. logo? Não tenho fome. É aí que é outro ponto que eu vejo muito. E aí muitas vezes o atleta depende do acompanhamento, depende da estratégia que você tem com ele não pode respeitar a fome. Ele tem que se alimentar. E eu vejo muito nisso. Eu vou esperar para comer. Pô, você perde aquela oportunidade de repor o nutriente para garantir Como eu vivo isso, eu não tenho esse negócio, né? De falar, tem que esperar da fome. Eu não espero da fome. Você só come. Isso. Você vai lá, você acorda, você come. Você, não é 9 horas, você come. E já virou rotina, né? Depois que vira essa rotina... É isso que eu falo também. O começo é complicado. Sim. Eu acho que até mesmo para quem treina, né? Sim. Pô, hoje você tem que treinar e fazer um outro exercício de um outro aeróbio. Você faz. Mas no começo é muito difícil você já ter começado com esse hábito de associar 2 treinos no mesmo dia. Com a alimentação é a mesma coisa. O que muitas vezes eu vejo no consultório? As pessoas acabam assim desanimando antes de instalar como hábito. Buscando muitas vezes o resultado, mas não necessariamente aquele resultado assim de, eu tô me sentindo melhor na escola, com menos sono, porque eu tô me alimentando melhor. Coisa que não é palpável. Eu não sento pra almoçar com aquela fome de leão, porque eu fiz uma refeição de manhã, porque eu fracionei a dieta no meio da manhã. Eu consigo jogar as 2 horas de treino, eu consigo ter uma musculação seguida de um treino com uma melhor energia, mas não necessariamente eu estou vendo ainda um resultado em balanço, um resultado em corpo, um resultado em nada. Então, o que a gente também precisa trabalhar é para isso, esses pequenos detalhes. Né? Então, muitas vezes o adolescente é ruim do sono porque ele dorme com fome. E aí ele não vai conseguir ter aquele sono tranquilo, porque qual é a tendência? Ele vai ter que acordar para comer. Ele vai acordar para comer, infelizmente, o que ele vai achar? Um pacote de bolacha, As coisas mais fáceis. As coisas mais Eu me alimento fáceis. igual adolescente e criança. Chips, bolacha. Eu não tenho nem vergonha de falar isso. Eu já ouvi falar que isso Minha mãe me dá paladar, muita bronca. é paladar infantil. Mas Minha namorada mas é muito comum. É muito comum. E aí aquilo é aquela, não é colocando a culpa, né? Mas é muitas vezes aquela família que não criou o hábito. Desde quando eu estudava, discutia-se muito a necessidade da introdução da educação nutricional nas escolas, associada à educação física. Né? E eu já vi vários projetos por aí na qual pensava-se nisso. Ao invés de ter também a educação física, ter também a educação nutricional.
ter a oportunidade de ter um nutricionista nas escolas para poder orientar a alimentação da criança, do adolescente, a formação do hábito alimentar. É uma pena que não vingou, mas muitas vezes seria algo diferenciado. As pessoas muitas vezes, o que a gente tem que pensar, né? Assim, o nosso sistema de saúde, ele é pesado. Enquanto as pessoas não terem mais saúde, menos vai gastar lá na frente. Eu sempre brinco, né? Assim, ainda mais quando as pessoas mais velhas vão no consultório. Às vezes a pessoa com 60 anos, ela vira a chavinha de que ela tem que cuidar da alimentação, que ela tem que praticar exercício físico. O CNPJ dela é bom, mas o CPF dela é péssimo, porque a saúde dela é péssima. Até que ponto compensa? Então é a mesma associação aí que a gente tem que ter. Muitas vezes o pai da criança que ele está incentivando tanto a comer, também precisa de uma melhoria na sua alimentação. E aí, consequentemente, atingir não aquele filho que é atleta, mas a família como um todo. Então são aquelas funções que a família acaba tendo, né, para poder promover ali a alimentação, o hábito alimentar. Aquela coisa que, né, dá trabalho, mas faz a diferença. Você falou da parte psicológica, eu vejo que as pessoas, você falou de virar a chave também, quando começa a treinar, a fazer treinamento de musculação. Sim. Eu percebo que depois de uns 2 meses, as pessoas têm essa virada de chave. Sabe? Quando elas chegam no lugar querendo resultado estético. Só que aí você explica, fala assim, ó, não é assim que funciona, tal, você vai procurar um nutricionista. E o nutricionista, ela sempre demora 1 mês, né? Ela começa a treinar, a fazer algum esporte. 1 mês depois, vou no nutricionista. Sim. Aí no segundo mês, ela já olha e já se sente diferente. Opa, Porque a mudança começa de dentro para fora. isso aí. Aí depois ela vira essa chave, aí ela vira a rotina. Sim. Porque ela começa a ter uma percepção das coisas diferente. Sim. Quando ela sai pra, sei lá, pra um happy hour, ela já olha pra comida diferente. Depois que ela conheceu o nutricionista, é sério, ela olha aquela batata frita lá em cima da mesa, diferente. Ela olha o hambúrguer, diferente. Sim. Então depois que muda essa chave, já é outra pessoa. E falar isso para os pais, que aproveitar que são adolescentes, são crianças ainda. Dá tempo de aprender. Dá tempo para não apanhar até chegar lá na frente. E esse é o detalhe, né? E pegando esse gancho aí que ele falou de pessoal que treina e se alimenta, eu queria perguntar sobre suplementação, né? A gente tem alunos de 7 anos até 17, né? Então, eu acho que para a idade mais... Para os menores não seria tão adequada a suplementação, tipo, tomar essas coisas assim. Eu não sei explicar para eles, então por isso que eu tô querendo dizer. Nossa, o que é adequado para cada idade, a partir de que idade seria legal começar a procurar esse tipo de suplemento? A questão da idade não é um diferencial. O que a gente tem que analisar é a característica da alimentação dele. Se ele consegue suprir, em termos de nutriente, aquilo que ele necessita, através dos alimentos em geral, ele não precisa de uma suplementação. Não é, digamos assim, o whey protein que vai fazer a diferença. É a proteína que vai fazer a diferença. Sim. Se ela vier através de um frango, se ela vier através de uma carne vermelha magra, se ela vier através de ovos, queijo, leite, que seja, ela vai ter biologicamente a mesma função do whey protein. Então, por exemplo, assim, o indivíduo vai para a escola, né? Isso é muito comum. Todo mundo que foi para a escola tinha vergonha. Você não vai levar um pão com ovo. Hoje a molecada até tá mais bem resolvida, mas eu vejo por mim, assim, eu não levava um pão com ovo para comer no intervalo, eu morria de vergonha. Sim. Já cozice, né? Hoje acho que a molecada até tá mais bem resolvida. Então, muitas vezes, o que o adolescente leva para tomar nesse momento que ele não tem a condição de ter o nutriente? O suplemento. Agora, se, por exemplo, ele está acima do peso, ele pode tomar o suplemento? Pode, se houver uma necessidade de proteína. Agora, se ele consegue ter ali o alimento que vai fornecer a proteína, não tem por que tomar o whey protein. Outros tipos de suplemento, né? Então, algo extremamente importante hoje é a creatina.
Então Eu já tava com essa pergunta. então, Já. a creatina é algo assim. Eu já fui da época que creatina dava problema nos rins, que inchava e que você não podia tomar. Mas isso aí não faz muito tempo, não, né? Não, isso, não faz muito tempo. Mas hoje a gente já vê o que? A creatina como um suplemento essencial para quem faz esportes de maior intensidade. Hoje já se tem até uma necessidade da creatina para melhorar o funcionamento cerebral. Já tem estudos de doenças de cunho neurológico sendo melhoradas com o uso da creatina. Eu brinco que as academias tinham que ter um bebedor com água, um bebedor com creatina. Né? Ali o pessoal que estuda, o pessoal que trabalha, o pessoal que muitas vezes ali pratica o exercício físico de uma forma regular, ele necessita da creatina. E o meu filho precisa? Vamos avaliar. A gente avalia, por exemplo, a questão da potência física dele, a necessidade disso. Meus clientes, a partir dos 10 anos que treinam, eu já entro com creatina. A quantidade diferenciada. Não é 10 gramas, não, tem todo um cálculo. É um estudo de caso, né? Isso eu não tenho como te falar agora, o seu atleta de 15 anos vai tomar 2 gramas de creatina. Não é tenho. Receita de bolo. Não é isso é legal, não é uma receita. Não é, pode ser para todo mundo, mas não na mesma quantidade. Igual, antigamente, o BCAA, hoje a gente já vê uma que não tem mais necessidade. Eu vou jogar, por exemplo, um suplemento pré-treino com estimulantes à base de cafeína para o meu filho de 12 anos, que treina às 6 horas da tarde. Se ele tomar a cafeína nesse horário, ele não dorme. Aí você entra numa bola de neve, porque daí a criança ou adolescente não consegue descansar. Mas falaram que é bom porque dá uma animada. Dá uma animada. Mas tem toda uma questão de horário. Há outros suplementos, como por exemplo a betalanina, a citrulina, que também pode garantir uma melhoria para a performance sem serem estimulantes cerebrais e sem interferir para o sono. Agora, ZMA, tanta outra coisa que tem aí, isso, desculpa falar, mas é desnecessário. Isso é indústria. Né? Isso é indústria, né? Igual, por exemplo, né? Eu preciso de uma fonte de carboidrato. Hoje a gente usa muita palatinose, por ter um índice glicêmico mais baixo, mas muitas vezes o custo dela é elevado. Combina 70% de maltodestrina e 30% de palatinose, que são exemplos de suplementos à base de carboidrato que estão disponíveis na indústria da nutrição esportiva. Você consegue com isso garantir, por exemplo, um repositor energético para um treino de alta intensidade 4 horas da tarde em fevereiro, né? Ou hoje, numa secura igual nós estamos. Né? Nesse clima seco, como nós estamos, com bastantes dias sem chuva, qual é a tendência? A hidratação fica comprometida. A sudorese é muito... De novo, né? Muito bem. Né? A sudorese fica comprometida. O atleta, ele sua muito num treino ao ar livre, com uma secura que nós estamos. Se não repor a água, e muitas vezes por exemplo, algo junto, à base de sódio, vai dar cãibra, vai ficar mal. Aí eu vou lá e vou comprar uma bebida esportiva. Cuidado. Há bebidas esportivas que têm uma concentração de carboidrato muito grande. E qual tipo de carboidrato? A glicose, que é açúcar. Então pega ali, toma um caldo de cana que vai dar na mesma. Tá? E correndo o risco de ter um desconforto se tomar uma bebida muito açucarada. Sim. Tá? Então, assim, a questão da suplementação, ela tem essa importância. Não é veneno, mas tem que saber comprar, tem que saber ter orientação. Eu fico muito preocupado quando muitas vezes o indivíduo já chega no meu consultório, doutor, eu já comprei isso. Pra quê? Eu comprei esse hipercalórico porque eu quero ganhar peso. Só vai ganhar gordura. Porque há muitos hipercalóricos, se eles são à base de carboidrato, farinha pura. Aí é só comer pão que vai dar na mesma. E é muito mais gostoso um sanduichinho de pão com ovo do que um hipercalórico com gosto de baunilha, né? E gosto de baunilha estragado. Né? Então, assim, a suplementação, ela não é vilã. Ela é um baita de um parceiro. Só que tem que saber jogar.
Não são todos que precisam, então. Não são todos que precisam, mas tem que avaliar a alimentação. Você pode observar o que? Antigamente, o que tinha de suplemento? A albumina, que é a clara do ovo em pó. Horrível, o cheiro fica na pessoa. A pessoa fica cheirando o ovo. Mas é o que tinha. Era o que tinha. Daí nessa evolução veio a carne, o beef protein, que é a carne em pó, né? Só que o whey protein hoje, ele é super legal. Só que o que acontece? Tem que saber. É tudo a questão de quantidade. O que eu acho interessante, assim, da nutrição, e até quando hoje eu não dou mais aula de graduação, mas quando eu dava aula de graduação, os alunos estranhavam, professor, quanto cálculo? Sim, é matemática pura. A nutrição é química, é biologia e é matemática. Por quê? Porque tudo tem um cálculo. E outra, o que é o mais interessante do futebol? Diferente, por exemplo, da musculação. Do futebol, a dieta do goleiro é diferente da dieta do ponta, que é diferente da dieta do zagueirão. O zagueirão, muitas vezes, ele tem que comer mais do que o atacante, que tem que ser mais leve, mas tem uma massa muscular mais bem formada. Então, a dieta é diferente? Cada um tem a sua orientação. Há um tempo atrás, quando a primeira instituição que eu dei aula no Paraná foi a Unipar de Paranavaí. E lá eles tinham uma parceria com um time de futebol da cidade, né, o ACP, né, vermelhinho ali que eles falam. Sim. E aí eu com meus alunos fazia uma parceria junto àquele pessoal. E eu tinha que determinar a refeição deles. Eles tinham muita dificuldade em comer alface, né? Nossa. E é a salada mais barato, né? Então, sim, puta, né? E a gente, por quê? Doutor, porque a alface é calmante. E aí, se você come alface antes de treinar, cai o rendimento no treino. Aí eu fui atrás de investigar. A alface em si não tem nenhum elemento calmante. Senão, né, a gente colocava na água da Sanepar aí, né? Pra galera ficar mais tranquila, né? Não tem, mas o que é? É a quantidade. Se você exagera numa salada gigante, você vai ter que precisar de muita energia para digerir aquele alimento. O que vai acontecer? Você vai ficar com preguiça, sonolento. Então não é que a alface é calmante, é porque a quantidade de salada... Pô, mas salada exagerada? Claro, água pode me atrapalhar, depende do volume que eu tomo. É mais comum a deficiência, mas o excesso também pode atrapalhar. Então, é isso que é o legal. É tudo uma questão de estratégia, tudo uma questão de cálculo. Tá? Onde já se viu um nutricionista falar que fruta atrapalha. Não, fruta não atrapalha. Mas para um adolescente que precisa de energia, a fruta não é a melhor fonte. É um cereal, é um pão que seja integral. Por que não uma batata doce com frango antes de você ir para o seu treino? Almoça bem, arroz, feijão, uma carne magra e alguma salada. Meio-dia. O meu treino é 4 da tarde. Eu não posso treinar 4 da tarde tendo comido meio-dia, 4 horas antes. Eu preciso fazer uma refeição nesse intervalo. Pão com presunto e queijo. Não, o presunto e queijo não é uma boa fonte de proteína. Sabe aquele frango que a mãe já faz para o almoço? Guarda e come com 2 fatias de pão integral 1 hora antes do seu treino. Se hidrata, seu treino vai ser outro. Se você demora 2 horas, se seu treino gira em torno de mais de 2 horas, procura um nutricionista, se informa e repõe a energia nesse intervalo. Aí usufruir de maltodestrina, usufruir de palatinose. A palatinose é melhor, mas a maltodestrina é mais barato, né? Eu vou tomar um caldo de cana. Não, é muito açúcar. Tem um problema que a gente chama na nutrição, na medicina, que é a hipoglicemia reativa. O negócio, a glicose sobe bastante e aí despenca. E aí você, de alguma forma, acaba o quê? Acaba tendo um mal-estar, um desconforto gastrointestinal durante o treino. Vai dar vontade de fazer cocô, vai passar mal. Então também não pode, né? Eu posso comer um chocolatinho durante o treino? Não é o melhor alimento. Porque o chocolate ele tem gordura. E a gordura dá trabalho para digerir, pode dar desconforto. E uma paçoquinha. Tem que ver, será que essa paçoquinha não é um alimento muito seco que vai ser desconfortável? Terminei de treinar. Se eu consigo em 1 hora treinar na minha casa para fazer uma refeição, ok. Se não, aí o suplemento entra.
Aquele menino que, sei lá, que a nossa cidade a gente não tem esse problema. Mas, por exemplo, né, eu já trabalhei em Curitiba. O pessoal fica 2 horas para chegar em casa. Depende do trânsito, depende de de onde mora. Se a gente... de bicicleta e tal. Pronto, puxa, ainda é essa. Né, o menino mora Acabou lá... de treinar, pega a bike e vai. Né, depende e aí? Pô, olha, chega em casa, né? Então, assim, faz alguma coisa o mais próximo do término do treino. Só que eu tô frisando o quê? Eu tô cercando o treino. Mas e antes de dormir? E quando você acorda? E quando você está estudando? Então, o interessante é promover isso. É o jogar várias vezes o nutriente. Não só assim, eu vou investir num suplemento. Legal. Mas e o restante? E o atleta, o esportista, o praticante de exercício físico, que é o que você estava falando, vira hábito. Eu vou pensar se eu vou comer. Não, você come porque você precisa. Porque faz parte da sua preparação. Faz parte do seu... Tem aquela de planejar também a alimentação. Porque às vezes você... eu já tenho que ter alguma coisa fácil. Daí você vai pegar um processado lá, alguma coisa que tá mais fácil de fazer. Você não tem que preparar. Então você tem que planejar que você vai treinar e depois você vai comer. Então já deixa hoje pronto. A gente está estudando muito na área da nutrição também, algo relacionado muito com a mudança de comportamento, né? Então é aquela mudança. Antes estava no papel, hoje... E o que a gente observa? É muita questão do automático. É muita questão do o gatilho emocional. Sabe assim, eu fiz 3 gols no treino. Eu tô feliz. Eu mereço. Não, você não merece nada. Você não merece um lanche. Você tem que comer o que você precisa, tá? Essa oportunidade que eu tive nesse time de futebol assim, é bravo falar, né? Se ganhava, comemorava. E aí o nutricionista ficava vendo, né, eles comendo o que eles queriam, né? Se perdia, não, doutor, nós estamos tudo triste, a gente vai comer o que a gente quer. Aí o nutricionista continuava assim, e quando empata? Né? Então só quando empata faz dieta. Tá, então assim, não existe isso. Sim. Eu acho super legal assim, ganhando ou perdendo, mas a dieta, o alimento, não pode ser usado como uma válvula de escape. Não é o caso daqui, por exemplo, né? Mas por exemplo, eu vejo muito assim, uma maneira pelo qual, e presta atenção, né? Se você é pai e mãe, presta atenção nisso. A criança, muitas vezes, ela não pode deixar de ir para a escola. Se a família é de igreja, ela não vai se revoltar e vai deixar de ir para a igreja. Ela não vai errar nos compromissos dela. Mas a comida, eu tô vendo muitos adolescentes, muitas crianças agirem como uma válvula de escape. A maneira como mostrar certa revolta. Sabe aquele negócio assim? Chegou, vamos sentar para almoçar. Não tô com fome. Aí na correria do dia a dia, o que acontece? A mãe tem que ser para trabalhar, o pai tem que ser para trabalhar, perdeu o horário do almoço. Daqui meia hora, quando não tem mais ninguém em casa, a criança não vai lá pegar o pratinho de arroz, feijão e carne. Verdade. O que ele vai pegar? A bolachinha, que tá ali para um momento específico. Ele vai lá e vai comer um pão com não sei o que, porque é muito mais fácil. Porque muitas vezes a família não tem aquele tempo para poder... Eu sou pai, né? Mas assim, meu filho não quer comer, beleza, o pratinho vai ficar aqui. Depois você come. Eu acho que é o mais correto para trabalhar, para poder o quê? Para mostrar a importância da formação do hábito alimentar para a criança e para o adolescente. Porque senão é muito mais fácil, ele vai atrás daquilo que é mais gostoso. Que eles têm que entender que não necessariamente o gostoso é o mais nutritivo. Mas é o que você falou lá, o Sérgio também falou. Porque às vezes você não tem que comer com fome, tem que comer porque é hora de comer. Minha bisavó falava isso, minha família repete. Você não tá com fome, Vitor? Eu não. Mas vai comer, porque é hora de comer. Então é isso. Então... Você mesmo admite que você não gosta de comer salada. Não, eu gosto de comer. Você gosta? Eu como salada, eu como fruta. Então beleza. Só que eu gosto dessas coisas assim. Eu gosto do chips, eu gosto da bolachinha, eu gosto de um lanche. À noite, assim, eu como muito lanche. É difícil eu comer comida. Tá errado. Então, viu? Mas eu como as coisas. Minha mãe me ensinou de comer salada, comer de tudo. E eu como de tudo. Se tem um equilíbrio, não tá errado. Não é mais proibido. Sim. Isso que é o legal. Eu como minha pizza. Não, mas você deve comer.
esporadicamente e tal, não igual eu vou mudar. Não, mas assim, você come a sua pizza. Você deixa pra tomar café da manhã, amanhã cedo com a pizza que sobrou? Não, fala que não. Não sobra? Não. Tá. Mas, Geralmente não sobra. Muitas vezes eu vejo isso. Eu comprei uma pizza. Eu moro sozinho, comprei uma pizza de 8 pedaços. Puxa vida, por que você comprou uma pizza de 8 pedaços e você mora sozinho? Compra de 4. Doutor, pra deixar pra amanhã cedo pra eu tomar de café da manhã. Aí tá errado. Aí tá errado. Então assim, eu vou deixar de almoçar pra comer um sanduíche. Puxa, você perde a oportunidade de ter uma refeição mais completa. Mas sábado à noite eu gosto de sair com a minha família para comer um lanche perfeito. É sábado à noite. Não é o dia, eu não gosto desse termo dia do lixo, eu não gosto desse termo, não é lixo, é livre. Não é, é o dia do lixo, não. É uma refeição só. É uma refeição, né? É uma refeição, é aquele momento que muitas vezes você leva o lado emocional, você leva o lado social para poder de alguma forma estar ali usufruindo também da questão do alimento. Eu vejo também que quem pratica esporte, ele consegue colocar a alimentação mais regrada justamente porque tem disciplina, né? Ele precisa, se ele treina, ele precisa ter uma alimentação certa e ele consegue aderir mais, igual eu vejo atleta de musculação, de fisiculturismo. Os caras conseguem por quê? O cara tem horário de treinar, o cara tem horário de dormir, o cara tem horário pra tudo. Então ele tem horário pra comer. Sim. Então aí você consegue. O jogador de futebol deve ser igual. Com certeza. Eles têm horário pra treinar, tem horário pra acordar, tem horário pra tudo. Então tem horário pra comer. Então tem que seguir aquilo ali. Aí vai dali. Aí as pessoas já, os que não praticam quase nada, esses são os mais difíceis. Os que chegam pra mim, pra musculação, é a mesma coisa. São difíceis demais pra aderir até a musculação, tipo, de ter rotina de treino. Fala assim, que hora que você vai treinar? É tal horário. Beleza, é todo dia esse horário. Vamos lá. Aí ele começa a colocar a alimentação. Sim. Porque aí ele vai criando rotina. Demora, mas ele cria rotina. É tudo a base, que aí assim, saindo até do aspecto biológico da coisa, mas acho que até o objetivo do próprio instituto é a educação. Sim. É a educação. Se o atleta, independente se ele tem 10, 20 anos, ele não entender, não for passado para ele a importância daquilo, ele não vai fazer. Não é? Sim. Chega mais cedo e se alonga. Pra quê? Por causa disso. Beleza. Eu aprendi que é necessário, eu vou começar. Ô, fulano, você acabou de treinar, para de conversar na academia, vai embora comer. Por quê? Por conta disso. Beleza. Então hoje, o que eu vejo, e isso é o legal também da minha área, ainda bem, porque não é aquele negócio, pega um papel, dá um papel e tchau. Não, é uma educação, é uma mudança de comportamento. A criança, por que eu não posso tomar refrigerante? Não, você não pode, mas você não vai saciar sua sede no refrigerante. Você vai saciar sua sede na água. Mas quando eu quiser tomar um refrigerante, qual a opção que eu tenho? Tá? Então, tudo é uma questão de educação. Tudo é uma questão... E é você como educador físico, é você mãe, você pai, eu como nutricionista. A gente tem que promover isso. Enquanto a gente não mudar esse aspecto, as coisas não vão. Por quê? Porque muitas vezes o que eu vejo na nutrição? A pessoa vê o alimento como um vilão. Vou nutricionista? Não vou nada. Só vai mandar eu parar de comer minhas coisas? Lógico que não. Mas eu vou te ensinar a escolher. Você vai comer uma pizza, mas você não vai comer 8 pedaços. Ou se você antes comia 4, vamos comer 2 agora e vamos dividir a pizza com a família. Não precisa pedir 3 pizzas para uma família de 4 pessoas. Isso é mudança de comportamento, é você entender, é você aprender. É a educação, né, que é a base de tudo. Mas eu vejo, assim, até um motivo pelo qual eu mudei de área na nutrição, era isso. Primeiro eu trabalhei muito com câncer, né? E trabalhar com nutrição clínica, a doença vem, se tem hora, aí é triste, né? Trabalhei muito com obesidade. Eu me sentia assim, um pouco mais terapeuta do que nutricionista, me incomodava, não era para aquilo que eu estudei, não era aquilo que eu queria fazer. O legal da nutrição esportiva, e ainda mais quando eu cheguei e me deparei com o mundo do fisiculturismo, que eu pensei o quê? Eu pensei que eu perdia pro
negocinho. Não perco. Eu pensei que o treino era mais importante que a dieta. É nada. Ah, mas a dieta é 70%? Não, a dieta é 100%. Assim como o treino é 100, assim como o sono é 100, o repouso é 100, tudo tem a sua função. Só que quando que você consegue fazer o cliente executar a sua prescrição? Quando ele entende, quando ele aprende. E isso não é 2 dias, não é um podcast. Isso é uma vida na formação do esportista. Sim. Então é a educação, a nossa área, a área do esporte, a área da nutrição tem que ter uma base nutricional, tem que ter uma base educacional. E aí, lógico, né? Aí é esse futuro que a gente vê essa pra molecada aí. Eu prefiro muito mais. Eu tenho exemplos, né, na minha família de jovens atletas e exemplos de jovens que não praticam exercício. É muito mais legal você ver a criança completamente diferente quando ela tem a disciplina dada por um treino. O respeito, até o respeito. A pessoa que pratica exercício físico, ela parece que ela respeita o professor dela. Então isso é bonito, isso mostra, é caráter, né? É a formação do caráter. E aí, lógico, a gente de ladinho, ensinando a chutar a bola, ensinando a comer, mas, né, fazendo a base da educação. E nutrição não deixa de ser uma forma de também estimular um lado educacional. Perfeito, você colocou muito bem. Acho que para encerrar esse podcast, né, a gente tá escrito ali, educar e transformar vidas, né? Opa, gente, eu não tinha visto, sério mesmo, olha que legal. E esse é justamente o propósito desse podcast, a cada semana trazer um convidado que contribua com essa educação dos nossos espectadores aí que estão nos assistindo semanalmente, quinzenalmente, né? E a gente queria agradecer a sua presença aqui, presentear você também com com o livro do método. A gente escreveu, né? A Vanessa esteve aqui no último episódio, ela que organizou esse método junto com outros profissionais do Instituto, tem toda a metodologia aí, você pode entender também um pouco mais. A história do Alex. A história bacana, do nosso... ele tem que vir depois para assinar. Só levar lá na nossa sede que é autografo. Senão ele vai no consultório, né? Ele não vai fazer dieta. Eu vou cuidar dele também. Quem tem que ir sou eu e o Douglas também, porque pra gente parar com o nosso pastelzinho, né, Douglas? Pastel de sexta-feira. Eu nem tomo café pra ir no pastel com o Douglas. Aí não é parar, galera, é equilibrar. Tudo é questão de eu não participo disso. E a Nath, né, Nath? É isso aí. Mas muito obrigado pela sua presença, viu, doutor? Se quiser também deixar as suas redes sociais pro pessoal seguir você, né? Que você trouxe muita informação, mas ainda é pouco do que você pode contribuir para eles. Se cada um quiser ir consultar com você, então marcar uma consulta, né, etc. E eu acho que é isso. Um agradecimento a você, aos nossos patrocinadores, ao Cezão e é isso. Pode deixar o seu Instagram aí pra galera. É o meu nome, né, DR, Eduardo Borgognoni. Acho que vai aparecer aqui depois, será? Vai. Eu primeiro, né, agradecer a oportunidade, né, falar de nutrição pra mim é um prazer, porque, assim, há profissões que fazem parte da nossa vida, né, eu acho assim, tem profissão que você é profissional ali no seu ambiente de trabalho. Sim. Nutricionista é um negócio diferente, né? Acho que educador físico também. Um pouco também, né? Você tem que ser nutricionista 24 horas. Isso não é ruim, isso é legal, não tô reclamando. Eu até, né, gostaria, assim, quando alguém viu, um nutricionista vai vir no podcast, pode ter esperado o quê? Cadê aquela sugestão dele? Cadê aquela orientação? Cadê aquela receita dele para eu correr mais, para eu treinar melhor? Então, lógico, né, a gente pode vir aqui para falar especificamente do que deve compor uma refeição pré-treino. Na semana de, por exemplo, campeonato, que você tem 4, 5 jogos, um seguido do outro. Como que você tem que se alimentar nesse período? Ou quando você está de férias, eu vejo muito isso, ainda mais no esporte, assim, estou de férias. Não, o que você pode manter
nutricionalmente falando, algo bom para não ter um resultado tão ruim nas férias que atrapalhe o início de temporada. Né? Então, existem muitas coisas técnicas que, lógico, lá no consultório eu posso falar, né? Estou à disposição também nas redes sociais, quem quiser, né, de alguma forma trocar uma ideia. Mas o que eu queria deixar, assim, né, baseado também no princípio do Instituto, é justamente isso, né? É mostrar a importância da alimentação. Essa analogia que eu faço da gasolina ruim no carro zero, tá? É o que a gente tem que fazer. A gente muitas vezes tem ali um prodígio, mas está pecando em algo tão simples que é a alimentação. Algo tão importante e que fica de segundo plano. Fica de lado porque o meu emocional, eu não quero comer agora, não. Eu mereço aquilo, não. Então, o mais interessante, ainda mais se tiver bastante jovem me ouvindo, é você entender essa importância. É você colocar isso, assim como você tem disciplina de treino, assim como você tem disciplina de fazer um treino de força, um treino físico, é a nutrição também. Me coloca à disposição, a gente pode voltar. O mundo da suplementação esportiva tem muita coisa para falar. Água, né? Muitas vezes a gente peca na água, na hidratação. Antigamente ainda era muito assim, eu sou da época que educador físico, você tinha, só vai tomar água quando acaba o exercício, né? Não, você tem que tomar água constantemente, você tem que se hidratar constantemente, né? A sede é uma manifestação retardada. Às vezes a criança demora para tomar água, já tá com a boca seca, já tá morrendo de sede. Tá errado. Já tá desidratado. Se ele entendesse a importância da água, ele não demoraria para se hidratar. Se ele entendesse a importância de cada nutriente, ele saberia combinar nos alimentos que são fontes daquele nutriente no momento oportuno. Então é isso aí que eu queria deixar de mensagem, né? Como um nutricionista de bastante trajetória na nutrição e que hoje consegue trabalhar na performance, não trabalha... Eu não trabalho tanto mais com obesidade, mas eu trabalho muito na questão da performance. Quem busca o exercício físico como a qualidade de vida, ou por praticar um esporte, ou pela estética, isso não é vergonha para ninguém, ou para qualidade de vida, que já é uma grande coisa. Doutor, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vitor, obrigado. Valeu. Obrigado a você. Obrigado a você que está aí assistindo. E siga o Instituto Alex Santos no Instagram. No Instagram e no YouTube é Yas TV. Deixe seu like, compartilhe. Por favor. Comenta aí também. Qualquer dúvida que vocês deixarem aí, a gente vai estar passando pro Dr. Eduardo, beleza? Valeu, boa noite.